E a toda a diretoria eu agradeço pelo convite para vir aqui falar nesse momento. Até deixar o tema aberto, querendo que eu falasse alguma coisa sobre direito constitucional. E eu resolvi esse tema, descaminhos do constitucionalismo no Brasil. E é claro que isso tem a ver com os desenvolvimentos recentes. Então, o plano dessa palestra, eu tentarei ser rápido, é uma introdução, eu vou falar de corrupção sistêmica, de exclusão social, da crise constitucional do presente, as implicações da crise constitucional e a retomada do caminho constitucional. Como é que a gente pode retomar esse caminho? Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que a base conceitual do constitucionalismo está relacionada fundamentalmente a uma diferenciação funcional entre política e direito. A gente poderia falar ampliando do saber, mas aqui no constitucionalismo é política e direito. O Lefort falava pouvoir e loi, mas a gente pode dizer essa diferenciação, não que não se influenciem, mas que é uma diferenciação operativa. O que é o parlamento, o que é um órgão como o Supremo, tem que haver diferenciação de funções, embora eles se interinfluenciem no constitucionalismo. Essa é uma base conceitual. E um pressuposto não constitucional do constitucionalismo é a inclusão social. O constitucionalismo não pode prosperar, ele é incipiente e é fraco se há ampla exclusão social. Tomando essas bases, eu quero apontar que dois elementos são problemáticos para a diferenciação. A corrupção sistêmica como fenômeno de desdiferenciação. E aqui corrupção não é no sentido penal ou no sentido moralista, mas a tendência a um predatório em relação de um sistema sobre o outro. Quando eu falo aqui da concepção sistêmica, eu falo de que uma esfera de vida controla a outra. É o dinheiro que compra o juiz ou uma ligação de um político que faz o juiz dar uma sentença sem base nenhuma no direito. Isso tudo são fenômenos de corrupção sistêmica que podem ser mais sutis e mais delicados. A corrupção sistêmica existe em todo lugar, nesse sentido do sistema, da teoria do sistema. Existe na Noruega, na Dinamarca, mas ela pode ser puramente operativa. Pode permanecer no plano operativo eventual. Ela pode, porém, crescer para o plano estrutural, ser estabilizadora das expectativas. Nesse momento, você conta com aquele tipo de atuação. Quem assistiu Tropa de Elite observa que o policial que quer atuar de acordo com a lei, ele é que tem a dificuldade maior. Quem atua fora da lei tem muito mais segurança. Então, isso é uma corrupção nível estrutural, mas ela pode ser localizada. Quando nós falamos de corrupção sistêmica aqui, no sentido estrito, que foi deturpado recentemente na linguagem desses procuradores idiotas e juízes idiotas da Lava Jato, quer dizer, a corrupção sistêmica em sentido estrito, ela implica que o Estado como um todo, na relação com a sociedade civil, ele se envolve de uma maneira que os códigos do poder e do direito são corrompidos no plano eleitoral e no plano também dos tribunais. E essa corrupção sistêmica, portanto, tem uma tendência à generalização dentro do aparelho estatal, em diversos níveis, não é quantitativo. Basta uma pessoa chegar nessa sala, eu tiro aquele celular da mulher, ponho na mão, roubo dessa senhora, e ninguém tem condições de fazer nada comigo, todo mundo se omite, isso é corrupção sistêmica, não precisa todo mundo aqui ser ladrão, mas se você tem uma pessoa poderosa ou grupos minoritários poderosos que podem atuar contra a lei, à margem da lei, e nós não temos as condições estruturais de lutar contra isso, nós temos corrupção sistêmica. E aqui, no direito, a corrupção sistêmica ela ocorre por formas diversas. Poder, não poder, governo, oposição, quebrando a distinção própria do direito, se alguém está de acordo com o direito ou não. O que vai prevalecer é se tem poder ou não tem poder, se é governo ou oposição. Ou ter, não ter, ser mais rico ou ser mais pobre. Ou a tendência pela mídia, a mídia controlar o próprio código jurídico.
ou de forma mais relacional, amigo, inimigo, parente, não parente, até na sexualidade tem casos em alguns elementos da crônica judiciária mais informal, que você pode também utilizar estagiárias, que são muito bonitas, que elas conseguem uma sentença que não conseguiria um machão feio chegando naquele juiz. Então, esse tipo de estrutura vai destruindo a autonomia operacional do direito e a consistência jurídica. Isso implica corrupção sistêmica quando você conta com a incapacidade de reagir a essas situações. Mas a corrupção sistêmica não deve ser vista como uma singularidade cultural. Ela está ligada muito mais a fatores das relações de uma sociedade moderna complexa, mundial, e está ligada a fatores de externalização dos centros dominantes para as periférias. Ela tem a ver com processos coloniais, neocoloniais e imperialistas que levaram que as sociedades centrais pudessem manter internamente uma estrutura de diferenciação clara, mas jogasse o lixo para as periferias. Jogaram o lixo na forma de bomba também, mas na forma de escravidão, de corrupção nas periferias, em contato com as elites locais. Enquanto a rigidez de uma empresa norueguesa é imensa dentro da Noruega, ela consegue, no norte do Brasil, atuar de forma predatória, porque conta com a estrutura do Estado brasileiro que atua corruptamente na manutenção da atuação ilegal dessa empresa. Isso que é um elemento que não tem a ver com o brasileiro. Não tem nada a ver. Isso tem a ver com formas de desigualdades profundas nas relações internacionais. E é claro que o combate à corrupção, no sentido típico penal, à margem da Constituição e da lei, é um fenômeno de corrupção sistêmica, é típico de experiências autoritárias. Então, se você vai combater a corrupção no sentido mesmo do nosso direito penal, desrespeitando a lei, passando por cima da lei, desrespeitando os parâmetros constitucionais e legais, isso é um tipo de corrupção sistêmica se nós não temos condições, dentro do aparato estatal, de reagir a isso. Então, é isso que recentemente no Brasil, no meu entender, ficou claro. Nós tivemos uma corrupção sistêmica também no chamado combate à corrupção no sentido mais penal da palavra. Então, esse é um problema. Mas a corrupção sistêmica ela é inseparável de situações profundas de desigualdade. A tendência é que, internacionalmente, pesquisas apontam que, quanto menor a desigualdade social, como nos países escandinavos, menor a corrupção. Quanto maior a desigualdade e a exclusão social, principalmente, como no Burundi e certos países africanos, nem se nota aquilo como corrupção. O cara não chega nem a entender. Juiz da Quênia disse, um presidente de uma associação, que todo mundo, todos os juízes, recebiam propinas para dar a sentença. E ele disse, isso é comum. Ele disse, é um professor de ele, isso é comum e a gente não tem como lutar. Então, tem situações em que essa corrupção é tão ampla porque há uma exclusão social imensa. Você não tem uma esfera pública para reagir. E eu entendo que a exclusão social, e também no caso brasileiro, ela tem a ver, não que a pessoa está isolada e fora. A exclusão social, que é contra o constitucionalismo, que mina o constitucionalismo, ela implica que há sobre-incluídos aqueles que se relacionam com os sistemas sociais na parte dos acessos, principalmente, mas não da dependência. E aos sub-incluídos, que são dependentes, mas não têm acesso aos benefícios dos sistemas sociais. É por isso que o sobre-incluído ele pode atuar desrespeitando as lógicas sistêmicas e ele não sofre as restrições impositivas dos sistemas. Enquanto o sub-incluído, ele só sofre essas restrições, mas não tem acesso aos benefícios. No mundo do direito, a gente pode falar que a quebra na modernidade periférica, no caso brasileiro,
implica que nós temos subcidadãos, falando sociologicamente, e subcidadãos. Os subcidadãos se relacionam com o sistema, principalmente na dimensão dos direitos, quando eles estão diante da subcidadania. E os subcidadãos, eles são vistos e observados pelo sistema na parte das restrições dos deveres. É claro que não há o subcidadão absoluto, nem o subcidadão absoluto, mas temos grupos que vivem na subcidadania primariamente, e temos grupos sociais, que são minoritários, né, que vivem na postura de sobrecidadania. Então, isso faz implodir a Constituição, historicamente, no Brasil, mesmo fora dos períodos autoritários. E essa situação ela se agrava quando há momentos de transições onde pode haver maior inclusão e combate à corrupção no sentido estrito. A crise constitucional do presente tem muito a ver com isso. Tendências includentes, ela passa a ser dificilmente aceita pelas elites dominantes. E isso aponta para uma situação em que o elemento corrupção fica como um pretexto fundamental para romper com políticas includentes. Então, nós temos uma situação atual, não dá tempo para explicar o argumento dessa passagem por causa do tempo, em que a diferença democrática aliado adversário passa a ser a diferença amigo-inimigo. E aqui eu discordo de Otto Kirchheimer, que é de esquerda, que seguia o Schmitt, quer dizer, todo regime político tem seus inimigos, ou, no devido tempo, os cria. Isso tem sentido dentro de uma estrutura autocrática que o Schmitt, que apoiou Hitler, ele dizia que a política é amigo-inimigo. Na política democrática, como diz a Chantal Mouffe, é aliado e adversário. E nós tivemos, nesse momento do Brasil, nos conflitos entre as forças conservadoras e forças progressistas de esquerda, uma radicalização que o Estado, ao assumir o papel das forças conservadoras, ele tomou aqueles que seriam de esquerda como inimigo do Estado. E o Judiciário assumiu isso. O Judiciário assumiu instrumentalmente a diferença política amigo-inimigo. Ele passou a tratar quem não seguisse um padrão determinado conservador como inimigo. E, a partir daí, nós temos uma situação em que o próprio Judiciário ele atua acima da lei e da Constituição. É comum juízes e ministros da Corte falar sobre o caso, é proibido, isso leva à suspeição. Ele fala que é uma cleptocracia, o Gilmar falava isso, que o tal ex-presidente era um bebarrão, e julgava depois, no mesmo caso, aquela pessoa, falando e demonstrando claramente a inimizade que também impediria de julgar. Julga quando a mulher dele está no tribunal, no escritório, ele julga também nos casos eleitorais. Então, todas essas situações mostram que essa pessoa está acima da lei e da Constituição, e nenhum de nós temos condições de fazer nada. Se entrar com impeachment, o Renan vai e arquiva. Se entra com o Eunício vai e arquiva. Então, não tem, isso é corrupção sistêmica bem clara, e também com o Moro, quando faz aquelas loucuras de ligar de Portugal intervir. É claro que caberia uma medida disciplinar. A pessoa não pode ir para um filme em que se condena, um filme condena antecipadamente um réu e a pessoa é homenageada nesse filme e não vai lá como cidadão, vai para ser homenageado e depois julga. O artigo 36 da LOMAN impediria que ele julgasse e, conforme a interpretação da jurisprudência, falar antes do processo e mostrar inclinação impede, torna suspeito. O processo é todo nulo. Esses elementos básicos não são totalmente desconsiderados, porque esses juízes estão acima da lei e da Constituição. E isso nós temos a judicialização da política, que no Brasil não fortifica o direito. Esse é o engano das pessoas. Esses juristas brasileiros são verdadeiros papagaios. Eles vão para fora, estudam 4 anos lá e voltam. Eu estudei 10 anos na Alemanha, mas nunca repeti aqueles idiotas. Quer dizer, o cara vai lá, volta para o Brasil e diz assim: é judicialização da política, o direito é mais forte. Não,
no Brasil, a judicialização da política não fortificou o sistema jurídico. A judicialização da política politizou o judiciário. O judiciário migrou do centro do sistema político para ser o centro do sistema jurídico, para ser o centro do sistema político, tomando o espaço do parlamento. O parlamento perdeu valor, porque cada vez que o parlamento era frágil, o judiciário se ampliava. E isso levou à inconsistência jurídica das decisões, porque as decisões passaram a ser tomadas a cada momento de acordo com a fluidez própria da política. E essa fluidez própria da política é compreensível, mas se o judiciário se joga nesse mar da fluidez política, ele perde toda a sua consistência. E é isso que ocorreu nesse período, a partir principalmente de 2015. Isso tem a ver com déficit reflexivo. O neoconstitucionalismo, que tanto foi lutado com a teoria dos princípios de ponderação, levou a uma facilitação disso. A ponderação e os princípios vagos se viram para você afastar regras claras e transformar sempre os casos como algo hiperflexível. Dessa maneira, contra o próprio Alex, que dizia, o Alex, que é o Roberto Alex, a teoria dos princípios da ponderação, que dizia, quando há uma regra para o caso, não tem que se recorrer ao princípio se é o mesmo nível normativo. Se é constitucional e tem uma regra, é porque a regra existe como um elemento que o princípio não pode entrar ali. Então, se você proíbe a tortura, é uma regra, não pode ter princípio que venha a relativizar essa regra constitucional. Se a regra proíbe a escravidão, não há princípio que possa relativizar isso. Mas começaram a relativizar regras constitucionais de proteção de direitos com argumentos de princípio. É claro que é a regra que diz: coisa julgada é coisa julgada. Quer dizer, se é coisa julgada, é coisa julgada. Não há um elemento de peso, é ou não é. Isso tudo passou a ser tratado moralmente a partir de princípios, com argumentos absurdos, principalmente do senhor Barroso. Mas não só o neoconstitucionalismo levou a esse absurdo da sortificação do judiciário politizado. A Constituição dirigente também, que já é outra área, que o Canotilho se afastou porque é uma impossibilidade epistemológica que uma Constituição seja dirigente. O Canotilho Maduro admitiu isso, mas no Brasil, Berkovitz, o Lênin Streck começaram a defender isso. O que é que ocorre? Se é dirigente, tem que ter um órgão que impõe a Constituição e destrói os outros órgãos na sua flexibilidade. Isso foi o judiciário que passou a ser o órgão da Constituição dirigente. E agora, para terminando, quase terminando, quais são as implicações da crise constitucional? Nós saímos daquilo que eu falei em 92 e 94, da constitucionalização simbólica, que é positiva também. A Constituição simbólica, ela ilude um pouco, como diz o Lefort, já sobre a experiência francesa, mas ela pode levar a avanços, porque o texto tem pouco significado prático, mas, embora iluda, porque as estruturas sociais não permitem, os grupos críticos de oposição podem recorrer ao texto. Mas nós temos agora não mais a constitucionalização simbólica, que é um pouco de hipocrisia. Hipocrisia é melhor do que não hipocrisia. A degradação constitucional. O de respeito é aberto. Ninguém está ligando. Se afirma algo contra a Constituição abertamente e não há do Judiciário, não há do Ministério Público medida. E o próprio Judiciário e Ministério Público entra nesse jogo, impedindo, por exemplo, que um professor dê um curso dizendo que foi um golpe. Por que não pode? Porque tem professor também lá na Faculdade de Direito que diz que o impeachment foi legal e inconstitucional. Por que o outro professor pode dizer que foi ilegal e inconstitucional? E o Ministério Público entra seguro que está correto com o apoio do Ministério da Educação e Cultura. E não há realmente uma reação clara, fica fluida muitas vezes. Então, o que é que ocorre? Essa degradação constitucional leva ao cinismo das elites e à apatia do público. E essa apatia do público, porém, pode levar à radicalização de alguns movimentos sociais e à reação repressiva. Esse momento é um momento, portanto, que não interessa mais a Constituição. A luta de poder, ela fica realmente na sua nudeza mais trágica.
E aí nós temos uma transformação nos últimos momentos da judicialização da política, a pretensão de suspensão econômica da Constituição. A emenda 95 é bem clara, é um tipo de suspensão econômica da Constituição que impede toda a realização de direitos pactuados em 88, com uma realização da educação pública e gratuita e uma saúde também universal. Quer dizer, fica impedido claramente com estudos feitos por Esther Dweck, por várias pessoas, onde aponta que essa economia para poucos, que vem na base da emenda 95, nesse conceito falso de austeridade que Paul Krugman claramente critica e aponta que não tem efeitos práticos na transformação, pelo contrário, essas formas impedem a recuperação da própria economia. Então, você tem a suspensão econômica da Constituição, a pretensão de subordinação da Constituição à religião e também a pretensão de tutela político-militar do Judiciário. Isso fica claro quando o presidente do Supremo, forçado por forças que já há elementos para se dizer isso, militares, inclui um general que agora é na posição dentro do Supremo para controlar internamente. E vocês vejam que depois disso o Gilmar ficou caladinho, não falou mais nada, é porque agora eles já estão sob tutela dos militares. Então, isso é uma situação grave de desprezo à Constituição que surge e exige que nós reajamos como juristas, como professores e como operadores. E como é que se dá isso, a retomada do caminho constitucional, no meu entender? Eu diria que o padrão nominante do Estado brasileiro é um padrão de ilegalidade. Mas essa ilegalidade que é dominante, ela beneficia as elites. Eu diria que a alternativa para os subalternos seria a legalidade fundada constitucionalmente. Isso eu discordo radicalmente dos meus colegas de faculdade que defendem o direito alternativo. Eu sempre entendi que a alternativa dos excluídos é a legalidade constitucional, porque eles não têm acesso, como dizia Rabanal, trabalhando como psicanalista social nas favelas do Peru. Ele dizia, não, a alternativa desse pessoal não é contra a legalidade, eles querem ter a legalidade. Como nós temos direitos, eles querem também ter acesso aos direitos. Então, essa é a alternativa, é realmente buscar uma legalidade constitucionalmente fundada. E políticas radicais de inclusão. Nós não poderemos transformar esse país sem políticas radicais de inclusão. É bobagem esse negócio de Bolsa Família, é coisa de comunista ou de esquerda. Aquela coisa como é que se chama esse deputado? Suplicy, senador, cidadania, disseram que era de esquerda. Renda cidadania é tese de Friedman, neoliberal que apoiou Pinochet. Ele diz que tem que ter renda mínima para o mercado ser justo. Hayek, um liberal, diz também isso. Mas no Brasil não se trata de neoliberalismo. A elite é escravocrata. Ela não quer que a pessoa tenha um mínimo para sobreviver. Isso é a tese liberal de Friedman, é a tese liberal de Hayek. Se torna comunista porque defende renda cidadã. Então, nós precisamos de políticas radicais de inclusão, fortificação da diferenciação funcional entre política e direito, luta contra a politização do direito. Nós temos que lutar radicalmente, principalmente nós do direito, da área jurídica, temos que lutar. É claro que a política democrática dá fundamento ao direito. Politização do direito, que se fala aqui, é o particularismo político dominando e destruindo a consistência do direito. E, por fim, nós precisamos da fortificação da diferenciação funcional de política e direito perante moral, religião e economia. Claro que o direito incorpora conteúdos morais, mas é claro que esses conteúdos morais têm que passar por um procedimento democrático. Se você impõe moral e religião e economia, nós temos problemas de fundamentalismo. O fundamentalismo não é só o moral religioso, que está forte agora, principalmente com a eleição desse novo presidente, mas também o fundamentalismo econômico
do seu ministro da Fazenda. Esse fundamentalismo econômico é aquele que entende que direito não vale nada. Direito é apenas uma função do lucro e do ganho e da economia. Esse fundamentalismo econômico está forte nas teorias Law and Economics, que surge no período de Reagan nos Estados Unidos, quando se torna forte porque o Reagan, o governo, perdeu certas ações em que se definiam direitos contra o Estado americano. E surgiu a ideia que o direito tem que ser uma mera função da economia. O fundamentalismo, portanto, atual não é ético-religioso apenas, é também um fundamentalismo econômico. E, nesse momento de conservadorismo no Brasil, esses dois elementos, paradoxalmente, estão unidos. Unidos para quê? Para destruir os direitos, e principalmente os direitos dos mais fracos, dos trabalhadores, dos setores sociais e também os direitos dos servidores públicos. Por isso, temos que estar lutando para retomar o caminho do constitucionalismo e a autonomia do sistema jurídico operativa perante a economia, religião e a política partidária, embora esses fatores político-partidários democraticamente sirvam de base para o direito. Muito obrigado.